Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma edição do programa Parlamento, o programa de debate com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição contamos com as presenças de Brício Araújo, do PSD, Vítor Freitas, do PS, Mónica Freitas, do PAN e Elvio Sousa, do JPP. Neste programa vamos continuar a olhar para um assunto que está a marcar a atividade política aqui na região, com alguma polémica pelo meio, o teleférico do Curral das Freiras, uma situação que aconteceu recentemente relativamente à concessão desta obra, que vai ser executada por um privado, por um consórcio privado, e que de resto tem motivado algumas posições críticas, nomeadamente de alguns partidos da oposição, que estão a tentar e estão também a envolver o PAN nesta matéria, que levou de resto Mónica Freitas, o partido, no dia de ontem, a ter necessidade de vir a público esclarecer a posição. No entanto, ainda não ficamos bem a saber se a posição se é claramente contra ou não este projeto. Antes de mais, boa noite, Gil Rosa, boa noite aqui aos colegas de painel. O PAN sentiu necessidade de dar a conhecer aquilo que está a fazer, não propriamente de marcar uma situação, porque isto é de facto um tema sensível, que não é propriamente novo, portanto é algo que já tem vindo a ser discutido há vários anos e por várias organizações e por vários partidos antes sequer do PAN chegar à posição que está. Inclusivamente nós próprios já tínhamos, o ano passado, em 2022, estado no Curral e falado relativamente a esta situação, mas nós neste momento estamos numa posição um bocadinho diferente daquela que estávamos e também temos que ser responsáveis e assumir as situações conforme as circunstâncias atuais e o ponto de situação em que nos encontramos. E numa atitude também de responsabilidade, perceber exatamente todo o processo que já está para trás e que é longo e é um dossiê extenso com vários documentos que são colocados em causa e que eu reconheço que alguns deles não conhecia, outros estou a conhecer agora e, portanto, nós também não sabemos tudo e quando chegamos a estas posições é que temos que muitas vezes nos chegar à frente. Quando fez o acordo com o PSD, esta questão foi falada? Sim, claro. Aliás, o acordo é público e, portanto, isso já foi mais do que divulgado, que é uma das cláusulas que ficaram bem assentes. A nossa posição não mudou, portanto, o PAN gostaria que este projeto, numa primeira mão, não acontecesse. Mas a vossa posição neste momento é no sentido quase que de esperar para ver. Portanto, há uma série de situações que já estão... já estão consumadas, digamos assim, portanto, inclusivamente o próprio contrato de concessão. O PAN, sobre essa matéria, entende que não pode fazer nada? O PAN, no âmbito da assinatura do acordo de incidência parlamentar, e isto foi referido na conferência de imprensa que eu fiz logo nesse dia 26 para dar a conhecer os termos do acordo à população, nós já tínhamos referido que isso foi uma das preocupações e uma das linhas que o PAN tinha colocado ao PSD, que poderia ser aqui uma linha de divergência entre ambos os partidos, e o acordo que nós chegamos, na altura foi-nos dada essa informação que já havia um contrato a decorrer, que haveriam prejuízos para a região e, portanto, que isso seria um tópico que teria que ser discutido, analisado para perceber os contornos e de que forma é que pode haver aqui negociação de modo a que tenha o mínimo de impacto ambiental possível, que é essa a grande preocupação do PAN, e que seja um projeto que de facto traga benefícios para a população do Curral das Freiras e que as pessoas não fiquem prejudicadas, nem nenhum madeirense, nem Porto Santense fique prejudicado com essa situação. Mas o PAN, por princípio, é contra aquele projeto ou admite o projeto se forem salvaguardadas uma série de questões, nomeadamente as questões de natureza ambiental que referiu? Foi um bocadinho o que nós tentamos transmitir ontem na conferência de imprensa e desde já eu sinto que tenho que dizer isto, os órgãos de comunicação social têm sido um bocadinho ingratos com aquele que é o PAN, porque é fácil colocar-nos numa situação em que parece que nem estamos a dizer que sim, nem que estamos a dizer que não, mas a verdade é que há momentos e há situações em que nós não podemos, numa primeira análise, dizer nem logo sim, nem logo não. A verdade é que o PAN era contra e nós nunca, em momento nenhum, dissemos que nunca fomos contra, pelo contrário, e assumimos que essa sempre foi a nossa posição. Neste momento estamos a avaliar, estamos a analisar o dossiê, estamos em contacto, já estivemos no terreno, já estivemos reunidos com as pessoas que são responsáveis, não vamos ignorar os 405 parceiros que lemos com atenção e que vamos ter em consideração daquela que foi a opinião tanto da população como de algumas ONGs, inclusive uma delas nós já reunimos e já tivemos também a perspectiva delas, e a verdade é que este é um projeto que ao longo do tempo houve várias coisas que já foram sendo salvaguardadas e que já foram
foram sendo alteradas e, portanto, há abertura para negociação. Neste momento está numa fase em que será feita novamente uma análise do estudo prévio e, portanto, serão salvaguardadas as questões do impacto ambiental, do impacto paisagístico, da questão das aves, que também é outra das preocupações do PAN e que é uma das primeiras condições que nos fez também ser contra este projeto. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que estão a ser salvaguardadas, que estão a ser negociadas. Há aqui um conjunto de elementos que o PAN ainda precisa para poder fazer essa avaliação. A decisão não cabe só por nós, isto é uma coisa que já existia antes das eleições e não podíamos esperar qual é que seria o resultado das eleições, nem em que posição é que o PAN estaria depois disso. Mas assumimos a responsabilidade, não estamos a assobiar para o lado, estamos a fazer o trabalho pela qual os madeirenses e porto-santenses nos elegeram. De qualquer maneira, o PAN ontem dizia que vai analisar a situação até antes do debate do programa de governo. Exatamente. Ser apresentado o programa de governo. Isso quer dizer o quê? Que o vosso sentido de voto em relação ao programa do governo pode ser condicionado por isto? Isto de facto, é uma questão sensível para o PAN e nós estamos aqui numa posição bastante difícil, porque, por um lado, temos a noção e a responsabilidade de tudo o que envolve e de tudo o que está para trás e do que está aqui em jogo, e, por outro, sem dúvida nenhuma, temos as nossas linhas vermelhas e temos as nossas causas e os nossos princípios das quais não queremos abdicar, mas temos esta capacidade de vamos dialogar, vamos negociar e, claro, que isso deve ser feito antes do programa de governo e é esse o compromisso assumido, há essa abertura e, portanto, há que aproveitar essas aberturas para podermos trabalhar e negociar de forma a que possamos colmatar. Mas admite que esta questão do teleférico, se as coisas não forem feitas nessa negociação com o Governo, e nomeadamente com o PSD, com o grupo parlamentar do PSD, o PAN pode colocar aqui em cima da mesa a possibilidade de não votar a favor do programa de Governo? O PAN tem tido sempre esta perspectiva positiva e nós queremos continuar a manter essa perspectiva positiva e de boa fé e quando assumimos o acordo isso foi um ponto que é assente e portanto nós sabemos que há essa abertura, sabemos que isto é a primeira grande questão e que coloca aqui, claro, em linha um tema que é sensível a ambas as partes. Está a haver muito mais especulação mediática do que propriamente está a haver de facto um conflito, porque até agora temos tido abertura para diálogo, temos tido abertura para conversar, para sentar, para ver ideias e nós sentimos que há abertura também para ver o nosso lado, que é o lado também da população e que o que nós pretendemos é dar voz àquelas que foram as preocupações das pessoas relativamente ao teleférico e ver a melhor forma de podermos colmatar essas problemáticas e, portanto, nós estamos confiantes de que conseguiremos chegar a bom porto. Vítor Freitas, está mais esclarecido? O Vítor Freitas, que há uma semana levantava várias questões relacionadas com o PAN, está mais esclarecido hoje do que há uma semana? Cumprimentar o Gil Rosa, os colegas de painel, os madeirenses e os porto-santenses, um abraço para os nossos imigrantes nos 4 cantos do mundo, mas eu não estou esclarecido, nem estou surpreendido. A 13 de setembro, o PAN e a senhora deputada esteve no Corral e manifestou-se contrária à construção do teleférico e, na altura, alegou várias questões, nomeadamente em termos de paisagem, em termos de proteção do ambiente, entre outras. E o que se passou é que, do dia 24 para o dia 25, tudo mudou. E tudo mudou porque o PAN mudou, de facto. O PAN do dia 13 de setembro, quando esteve no Corral, não é o mesmo PAN do dia 24, 25 e de 26, quando assinou o acordo com o PSD. Mas e para mim já é claro. Onde é que está a incoerência? Claro, só, senhor jornalista, estou-lhe a perguntar, se alguém diz antes das eleições que é contra o Corral e depois o teleférico do Corral e depois assina um acordo político para a legislatura 2023 a 27. Acordo este que eu solicitei aos partidos que o assinaram que o divulgassem. A senhora deputada, na altura, disse que não estava no acordo de divulgar o acordo, depois houve umas fugas de informação. Solicitei ao senhor representante da República que entendeu estar para canto e dizer que os deputados da Madeira não têm legitimidade para pedir, e eu, então, não conseguindo na Madeira, fez uns contactos com alguém em Lisboa que, tendo amigos em Lisboa que são da Comissão Política do PAN, tiveram acesso ao acordo e fizeram o favor de entregar aqui o acordo do PAN. Portanto, agradeço muito a disponibilidade ou a indisponibilidade do senhor representante da República. Não se preocupe, está assinado. E em relação ao qual, vamos à página. Em relação ao acordo, Vítor, e já agora para esclarecer em relação à página número 4. Nunca foi pedido ao PAN diretamente o acordo. Eu nunca recebi nenhum telefonema
a me pedirem o acordo, mas tenho a dizer que está no site do PAN. Poderia perfeitamente ter consultado. É uma questão de ir lá. Não está, é uma está no então, site faça do PAN. favor. E, portanto, e o acordo, o que é que diz? À linha B, na página 4 do acordo, diz assumir o compromisso de fazer a avaliação e o acompanhamento do processo da Estrada das Ginjas, como também o processo do teleférico do Corral das Freiras. Fazer o acompanhamento, olha, não precisava de fazer acordo com o PSD para fazer o acompanhamento. E a avaliação. E a avaliação, sim. O PAN é aquele partido daquelas 405 opiniões / contributos a quando da discussão pública. Deve-se recordar, o Partido Socialista fez alguns contributos e deu alguma sugestão. O PAN não entregou um contributo em nome do PAN, nenhum responsável do PAN como tal, em relação a esta matéria. E, portanto, a forma em matéria de contributos não existiu, mas o que é que se nota, de facto, é um volte-face completamente. Mas o que gostava de ver era o PAN dizer claramente que era contra o projeto, o PAN, independentemente do que já esteja... O PAN já disse que é a favor do projeto. Pelo governo. O que está aqui escrito, e se nós formos a outras partes do acordo, em que diz que o PAN vota o programa de governo, vota os orçamentos, o PAN, em relação a esta matéria, vai, e diz no acordo, vai acompanhar da mesma forma que vou acompanhar e todos os outros deputados. O PAN não vai fazer mais do que os outros deputados fazem. O que o PAN tinha era uma arma, porque tem essa arma, que é a arma, o poder que eu não tenho como deputado, ou ao Sr. Deputado Elvio, ou a todos os outros deputados, é que tem, é o 24º deputado, vou-lhe chamar assim, que dá a maioria ao governo e que, se de facto a questão da Estrada das Ginjas ou a questão do teleférico do Corral fosse uma daquelas linhas vermelhas inultrapassáveis, naturalmente encostava, vou usar a expressão popular, os pés à parede e o teleférico não arrancava. E para mais, o PAN, sabendo no dia 26, 4 dias depois das eleições, que 8 dias antes, ou seja, 4 dias antes das eleições, alguém teve a ousadia de, nas costas dos madeirenses, assinar um acordo ou uma concessão 4 dias antes das eleições, e eu já referi no outro programa e volto a referir, mas então o Sr. Presidente do Governo, que não foi parco em anúncios públicos, em declarações públicas, todos os dias, naqueles dias antes das eleições, com a farda de Presidente do Governo, eu pergunto, mas por que razão alguém, como o Sr. Presidente do Governo, uma questão que é para 50, 60 anos, não deu uma conferência pública nos olhos dos madeirenses e disse, nós acabamos de assinar a concessão do teleférico do Corral. Não o fez, escondeu aos eleitores. E o PAN, sabendo disto, que este partido faz isto e tem este tipo de atitude, que é à falsa fé, nas costas dos madeirenses, está disponível para fazer um acordo sem exigências. Porque quem lê este acordo, sim, tem algumas questões, tem um centro de juventude, em termos de obras materiais assim, por dizer um centro de juventude no Caniço, que propõe, mas depois a maioria destas questões, eu diria que o PAN entregou o poder ao PSD por muito pouca coisa. Podia ter exigido muito mais à luz dos seus princípios e daquilo que era o seu programa eleitoral, porque muitas destas medidas que aqui estão já estavam previstas, quer no programa do PSD, do CDS, do PS, do JPP. Muitas delas são consensuais e já estão a caminho. Mas o PAN não tinha legitimidade para fazer esse acordo? Não... O PAN tem toda a legitimidade do mundo, contrariando, claro, perante os eleitores do PAN não tem, porque então, o acordo que assinou aqui contraria aquilo que foi o pedido do voto ao eleitorado. Ele tem a legitimidade porque neste momento é a dona do mandato de deputado. Mas, perante o eleitorado, eu penso que os eleitores do PAN não estão muito satisfeitos com este acordo. Aliás, se Vossa Excelência pegasse neste acordo e na sexta-feira, antes das eleições, colocasse no site do PAN a dizer aos eleitores, olha, a partir de domingo à noite... Imagina que era uma vidente e que até sabia que ia ser eleita e colocava este acordo lá, eu penso que ia falhar, mesmo sendo vidente, ia falhar. Bem, no domingo à noite não seria vamos também ouvir a opinião com este acordo, porque há muitos dos seus eleitores que, entretanto, saíram por causa deste acordo, porque já agora Vítor Freitas, não aguentou, digamos, aquilo que era o compromisso que tinha com os eleitores. Uma pergunta para uma resposta muito rápida. Se o PS ganhasse estas eleições, se fosse governo, rasgava claramente este contrato? Este contrato qual? Este do PAN? O contrato de concessão, que entretanto já estava a ser trabalhado para a implementação do... seria rasgado. Mesmo que implicasse indenizações. Mesmo que implicasse indenizações, o que falta, e se quisermos ir ver, há muitas indenizações que foram, por um bem maior, foram feitas. Aliás... Mas o próprio PS não admite que, eventualmente, até 20 pareceres, dos tais pareceres de natureza ambiental e outros,
que considerem que aquilo pode avançar com esses tais pareceres, nem assim o PS encontraria condições. Eu digo ao senhor jornalista, consulte todo o processo. Olha, inclusive o parecer da Câmara de Loures, que é contrário à instalação desta infraestrutura. O parecer técnico. E depois vêm os políticos, como se viu ainda nas vésperas das eleições, o senhor Presidente da Câmara, daquilo que parar este investimento. Mas a sua Câmara deu um parecer negativo. Vamos também ouvir a opinião do JPP, Elvis Sousa. Uma série de pareceres negativos, a decisão é política e passa por cima dos pareceres negativos. Claro. E, portanto, a decisão política é no sentido de vamos construir contra os pareceres, e a maioria deles são negativos em relação à construção do teleférico. Bom, Elvis Sousa, também em relação a esta matéria, até porque todos os partidos, no fundo, têm tido posição sobre isto e o JPP, como sabemos, também tem-se manifestado. Antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimentar todos os telespectadores e os nossos imigrantes que acompanham nestes temas que são muito importantes para todas as comunidades madeirenses no mundo e portuguesas, como é óbvio, e cumprimentar os colegas de painel. Relativamente ao acordo, e depois já mais à frente poderei tecer e esclarecer ao Sr. Representante da República que o pedido que foi feito não foi na qualidade de deputado, mas na qualidade de cidadão do mundo. Mas eu terei a oportunidade depois de esclarecer isso e que está a enervar muita gente por causa disso. Primeiro tem que aprender a ler, depois ler a Constituição e ler o Estatuto. Mas eu já vou lá para não fugir ao tema. E fica claro que parece que este acordo tem segredo de Estado ou põe em causa a segurança nacional, pelos vistos. Até o momento que não tenha sido divulgado, eu não conheço, e ao contrário do que disse a senhora deputada, o acordo não é público até à data, e se eu fosse, eu teria a oportunidade de corrigir, mas que eu conheço até hoje não era público. E já estão desvendadas as características de não ser tornado público, porque pelos vistos põe em causa a segurança da coligação, não é do Estado, nem coisa. Mas isso depois, quando tiver a oportunidade de ler, chegarei lá. Bom, o PAN continua sem posição assumida, segundo aquilo que ontem foi relatado. Mas eu gostaria de tecer 5 comentários relativamente a esta questão. Primeiro, que em relação ao teleférico foi dito numa primeira versão que seria um projeto exclusivamente privado, mas afinal a região vai lá meter dinheiro dos madeirenses. Há investimento público. Segundo, a empresa que realizou o estudo de impacto ambiental é a mesma empresa que foi criada para fazer o estudo ambiental das Ginjas, a Tec Ambiente. Investiguei a empresa. Terceiro, o acordo de incidência parlamentar foi anunciado a 26 de setembro, certo? Como é que explica que o contrato de concessão para o teleférico foi assinado a 13 de outubro? O que é que o PAN fez nestes 18 dias? Teve a cruzar os braços, não tinha tempo de ler e de esclarecer os madeirenses. Portanto, há aqui um intervalo de 18 dias que o PAN não disse nada e tinha tempo suficiente para dizer e manifestar o seu interesse na matéria. Ponto 4. Não me interrompa, que a técnica do PSD, a técnica do PSD é interromper. Deixe-me terminar. Quando eu chegar ao fim do quinto ponto, quando chegar ao fim do quinto ponto, eu dou-lhe a permissão para falar. Permissão não, dou-lhe o obséquio, faço o obséquio. Quarto ponto, natureza ruinosa do negócio. Onde é que está a sustentabilidade financeira da região? Os madeirenses já estão fartos de negociatas. Mas vemos o seguinte, a concessão do Cine está para esclarecer. A concessão do estacionamento do Funchal, do hospital, quem está a pagar é o povo e estão a receber 500 euros ao mês. Outro negócio ruinoso. Já estamos fartos de fábrica de algas do Porto Santo. A borla dos portos, que durou há 30 anos, outro negócio que fez perder milhões e milhões de euros à região. E o que é que esta empresa concessionária vai fazer durante 50 a mais 10 anos? Pagar 2.000 euros. Mensais e mais, ao fim de 60 anos, 1 milhão e 400 mil. Bom, passo ao ponto quinto. O ponto quinto é, isto cheira a esturro e cheira a negócio da China. Deve ter aqui uns amigos por trás disto, desta negociata, porque não é só o interesse
para a região turística, que eu compreendo, e tirando as questões ambientais, vamos à natureza objetiva do negócio. Onde é que está o estudo de impacto e da viabilidade do negócio? Onde é que está a proposta apresentada pelo concessionário? Quanto é que a região gastou do nosso dinheiro para comprar, expropriar terrenos e quem é que vai fazer as acessibilidades? Bom, e é isto que tem que ser desvendado, porque durante 60 anos os amigos pagarem 2.000 euros mensais, onde vai ter restauração, vai ter infraestruturas, os comerciantes do Curral das Freiras que tenham atenção ao seguinte, o dinheiro, oxalá que seja diversificado, mas vai ficar nos restaurantes de 50 lugares que vão ser construídas na zona, no axis mundi do investimento. E é preciso ter atenção a isto. Bom, o que é que nós já fizemos? Colocamos todas as peças do procedimento no site do JPP para toda a gente ter acesso. Falta a estrutura societária da empresa, depois já veremos chegar. Não é nenhum acordo, nenhum acordo secreto, que eu saiba, nenhum documento secreto. E depois vamos requerer a proposta apresentada pelo concessionário e toda a relação de dinheiro do contribuinte empresário. Qual era a questão, senhor deputado, que interrompeu há pouco? E eu pergunto se depois disso... O que é que o JPP vai fazer? Haverá algum procedimento? Primeiro estamos a investigar. Faltam, para já não são os mesmos advogados, não mistura as coisas. Se me falar de advogados, eu vou-lhe lembrar, faço-lhe lembrar algumas declarações com 7 ou 8 anos, muito interessantes. Acho que tanta ilegalidade, como é que o JPP não reage? Tanta ilegalidade, tantos advogados, e onde é que está a legalidade? É juiz agora? Já vamos falar. Mas onde é que está a legalidade? Mostre-me um documento em que... O deputado é que está a dizer. Não, só que estava-se a referir aos advogados. Não, o Sr. Deputado é que está a dizer. Adiante, mas qual era a questão que colocou há pouco? Agora faço... falou aí numa questão de uma assinatura de um contrato que não é verdadeira. Nessa data que o Sr. Deputado refere, de outubro de 2023, não há nenhuma assinatura de contrato, há uma publicação. Que é coisa completamente distinta. Portanto, o contrato já estaria assinado. Portanto, e aí o PAN eventualmente... Mas uma razão para o PAN teve mais tempo. Se é para trás, teve além de 18 dias. Mas a 13 de outubro houve uma informação, não é? Houve informação, houve a publicação de um... Sim, houve essa informação. De um ato que tinha sido feito a 4. Mas é certo, de 13 de outubro, de setembro a 13 de outubro são 18 dias. Se andarmos para trás ainda é mais grave, porque houve mais tempo para a maturidade e para intervir nessa matéria. A maturidade não, porque... bolas de cristal. A conclusão é esta. Estamos aqui perante um negócio ruinoso para a região, 2.000 euros ao mês, onde a região pagou os terrenos, vai com certeza fazer acessibilidades. Portanto, o custo-benefício qual é para a região? Onde é que está o estudo de viabilidade e qual é a proposta do concessionário? Mas o Hélio Sousa não vê nenhuma mais-valia no investimento... Não foi isso que eu disse. Não, mas eu pergunto... Eu estou só a interrogar e a afirmar o que tenho e só vou ter a posição final depois de ter os papelinhos que os senhores não gostam. Mas independentemente... Não é o senhor, é o diretor do Diário Notícia que não gosta de papelinhos. Ele é que não gosta de papelinhos. Mas quando eu tiver os papéis todos à minha frente... Coisa que a comunicação social também deve investigar e deve ir lá buscá-los e lê-los. São públicos. Não são todos públicos, que estão aqui que eu referi. Estudo de impacto ambiental. Onde é que está a proposta? Onde é que está a proposta da concessionária? Relatório de consulta pública. Onde é que está a relação onde é que está a proposta da concessionária? Já vamos falar sobre isso. Mostre a proposta do concessionário. Segundo aspecto, onde é que está a relação dos terrenos expropriados pela região e os valores? Diga. É público. Não é, não invente. Não é, não é fugir, não. Eu estou aqui a falar com factos. O deputado está a lançar a suspeita para não tomar posição. Não estou a lançar estamos aqui a debater uma questão séria. Para já e só falo com os papéis à frente. Falta a proposta do concessionário, ponto, e falta a relação dos terrenos e dos valores envolvidos. E falta saber quem é que vai pagar as acessibilidades. Porque esta factura pode ficar demasiado pesada para um investimento que vai ser concretizado. Mas não estamos aqui a dizer, eu disse que tirava essas questões ambientais, não é que põe de parte, a preocupação existe. Mas a nossa investigação neste momento, não gosta da investigação? Não gosta da investigação? Muito bem. Tenho muito respeito investigação. É a natureza alegadamente ruinosa. Porque nós já tivemos concessões de paz de estacionamentos, quem paga é o povo.
Não se lembra da concessão do CNS assim que foi considerada ilegal pelo Tribunal de Contas? Não se recorda? Ou quer que... Olha, estou-me a lembrar da Quinta da Escuna, que era uma negociata em Santa Cruz, que o partido destes senhores também queriam gastar 17 milhões do contribuinte para dar a uns amigos. Olha, lá foi tudo, para água abaixo. Vá lá que varremos Santa Cruz dessa alegada corrupção. Mas tudo isso foi a questão já estava a cheirar. Tudo isso foi a questão que lhe tinha colocado. Se não vê que um investimento desta natureza pode ser uma mais-valia e mais um atrativo, digamos assim. Eu reforço o que disse. Pode ter, e considerava, eu não conheço nenhum estudo de impacto, estudo de avaliação económica, ou de viabilidade económica do projeto, porque vai ser requerido. Não conheço as peças todas que não estão disponibilizadas onde vai. Tal como a senhora deputada disse que precisa de saber. Exatamente. A questão ambiental e de impacto é muito sensível, e eu não creio que os 35 milhões investidos do privado neste projeto seja apenas por investir. Não acredito, não quero acreditar. Agora... Calma. Eu estou a estudar o assunto há 15 dias, já quero que eu faça o mestrado antes de saber. O senhor é que se calhar sabe mais do que eu, pode aqui esclarecer. Não como é que o senhor está dizendo aqui expressamente que não sabe nada. Mas tem o corredor privilegiado que a Quinta Vigia, deve ter um túnel como tem o Amar. Brício Araújo, vamos também à posição naturalmente do partido maioritário, neste caso na região e no governo, sobre esta matéria, no fundo, que foi quem decidiu tudo isto. Boa noite, Gil Rosa. Cumprimento também os meus colegas deputados e todos aqueles que assistem a este programa da RTP Madeira. Relativamente a esta matéria, eu penso que é importante percebermos aqui alguns pontos fundamentais. Primeiro, o teleférico do Corral das Freiras é um tema, é um assunto, um dossiê que dura há já sensivelmente 3 anos. Portanto, há um processo que se iniciou há sensivelmente 3 anos. Esse processo foi um processo que cumpriu todas as imposições legais, foram cumpridos todos os procedimentos legalmente exigidos e até diria que houve até um envolvimento político especial no sentido de dar uma maior atenção a esta matéria. E, por essa razão, nós estamos a falar de uma temática que obrigou a estudos de impacto ambiental. Foram feitos. Tinha que existir sempre, não é? Existia aqui, o que significa que existia aqui uma abordagem, uma análise técnico-científica sobre esta matéria, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista paisagístico. Isso é obrigatório da lei, isso não é? Exatamente, o Sr. Deputado Vítor Freitas. Por isso, Vossas Excelências até construíam, a gente sabe como. Há uma série de procedimentos. Por isso é que eu estou a dizer que todos os procedimentos legais foram cumpridos. Uma mentira. E desses procedimentos legais... A mentira de que seria um privado e que não havia nenhum dinheiro público. Eu recordo dessa notícia no Jornal da Madeira. O engodo para o começo de tudo isto não foi o PSD que apresentou no seu programa de governo ou no seu programa eleitoral às populações. Foi uma notícia do Jornal da Madeira a dizer investimento privado não vai se meter nenhum gestão do dinheiro público. E hoje nós já sabemos destes procedimentos que a lei exige, que afinal... O Sr. Deputado queria que fosse o Governo a investir os tais 35 milhões, é isso? Ora, Sr. Deputado, não de tudo. Vamos. Seria bom. Bom, Vítor Freitas, vamos deixar agora o Brício Araújo também explanar as suas ideias. Verdade. Não ter começado este processo, que está uma primeira página do Jornal da Madeira a dizer não vai haver dinheiro público limitado. Vítor Freitas, vamos perceber. Vamos deixar o Brício agora. Deixe-me só completar este raciocínio. Portanto, há aqui uma série de estudos, há aqui uma série de matéria, inclusivamente por imposição legal, há um cuidado especial político que é tido relativamente a esta matéria, que inclusivamente levou o Governo até a manter um contacto pessoal próximo no Corral das Freiras com a população. Portanto, há aqui um dossiê muito amplo que já decorria, como eu referi, há sensivelmente 3 anos. Há aqui um processo de consulta prévia, há uma que, curiosamente, relativamente ao qual não há contributos do JPP. Curiosamente, o JPP, que agora vai ler os papéis, nunca se pronunciou em sede de consulta pública sobre esta temática. Portanto, o JPP não quis saber do assunto, mas agora diz que vai consultar os papéis. O PSD tem contributo. E quando consultar os papéis... Também não tem. Mas
Mas isto é importante. Deputado, o PSD tem contribuído. Eu quero Sabes dizer, que os eu quero outros dizer, deram contributo foi o Partido Socialista. quero dizer, Mas quem o argumento, quero se o dizer- PSD não tem... Não, o PSD, nem o JPP, mas tem- são os cidadãos que, Está bem, eu estou a que falar fazem de parte do partido. Ó, Sr. Deputado. Lá foi o argumento à vida. Oh, meu Deus. Lá foi o argumento, mas o Sr. Deputado queria que o PSD fosse dar contributo. Mas- ao procedimento que estava o próprio mas queria que o PSD a liderar. JPP fosse Quer dar dizer, contributo. Sr. Deputado. Mas a Valência, mas a democracia para quê? Vamos. A democracia é só para os outros. Ó, Sr. Deputado, só faltava Meu o Deus. PSD se pronunciar em sede de consulta pública sobre um dossiê que liderava. O Sr. Deputado em Santa Cruz, mas era quando só o assume a consulta PSD. pública, não se pronuncia O sobre os CDS próprios não dossiês. conta. Isso até era subverter a consulta O CDS não pública. conta, O Sr. Deputado está confuso. Aliás, estou confuso. há aqui até, relativamente a esta questão da transparência, Estou isto parece grande. absolutamente transparente, que até é objeto de um concurso público. Não fomos para aqueles Poleiras, agentes que o Deputado tem lá. Portanto, isto está a ser Mas tudo não feito de uma fosse forma um- absolutamente transparente. Só faltava essa, não haver concurso. O Sr. Deputado hoje. O Sr. Peço Deputado desculpa, realmente mas não- ó, confessa aqui Gil, que não domina o este conceito, que não sabe nada sobre a O senhor matéria. deputado está a achar que há motivos para rir. Tem toda a liberdade Por para o fazer. amor de Deus. Oh, Bem, Vamos deixar o... vamos continuar. Exatamente. Eu tenho estado atento, mas ainda não vi este sentido de humor Não. do deputado Brício que me vá-se a rir tanto como o seu deputado Hélio. Não, Mas não. tem que se esforçar mais porque não está a ter muito humor. O Sr. Deputado Hélio acha que isto é uma questão que leva a risadas. E estou aqui a tratar de um assunto sério. é, primeiro diz que não temos contributos e ele Precisamente para próprio não veio. Precisamente para dizer. Ah, nessa perspectiva, dá vontade. Bem, vamos deixar o Brício Paulo Araújo Roto do esfarrapado. Precisamente para dizer isso. Há um processo que durava sensivelmente 3 anos. Foram cumpridos todos os procedimentos legais, deram origem a vários documentos. Portanto, o que é que está a acontecer agora? O que é que aconteceu agora? Entretanto, surgiu um compromisso, um acordo de incidência parlamentar com o PAN. O que é que visava esse acordo? O que é que visava esse acordo? Maioria absoluta. Assegurar estabilidade governativa na Madeira. Porque é que era secreto? Não era Porque um é acordo secreto até pioneiro. hoje. Não é um acordo pioneiro. Já o tinha É secreto acontecido até há hoje, 4 anos deixou de ser atrás. secreto. Ó, Sr. Deputado Adolfo Sousa, E deixe-me acontecer na falar. República Não, com só E aconteceu na República em 2015 de uma maneira pior. O quê? Em 2015 surgiu a geringonça quando o PS perde as havia um eleições. programa de senhores jornalistas e iam a falar que o acordo tinha sido secreto. Não vai. foi secreto. Portanto, eu quero aqui dizer, de uma forma absolutamente O frontal, acordo da Jeringa direta e foi transparente. assinado e publicado por todos os partidos, ao contrário. Deixe-me falar. Desculpa, é só um esclarecimento, pode criar dúvidas. Há pouco quis esclarecer o deputado Hélio, e quer esclarecê-lo. Porque eu também já vi aqui no outro programa dizerem que o acordo no passado não foi público. Não, foi público, foi assinado pelos partidos todos e foi colocado online para todos os Isso portugueses. me terem permite, conhecimento. Eu não estou a pôr portanto- isso em causa. E, portanto, Eu não os estou a pôr acordos isso em do causa, Partido porque a Socialista são governação- públicos. Não estou a pôr isso em causa. Governação com outros O partidos. problema do Deixa. Partido Socialista foi a maioria absoluta. Agora que se desgovernou completamente. Mas- Agora que Já se vai desgovernou. debater o Pronto. futuro Deixa- da- Já estamos Posso a só- desviar a conversa para Não vou outras desviar. áreas. Posso só... Sem um parênteses. 30 segundos. Em 2019, o Os seus deputados acordo... não me estão a deixar falar. Não, Tem um essa parênteses, noção, não vai se esquecer do que vai dizer. Em 2019, o acordo PSD-CDS foi colocado no dia online e público. Pronto. Foi. Pronto. Do CDS, Vamos lá ver. sabe onde é que Vamos lá ver. mas- Chegados a este Agora? ponto, chegados a este ponto, é preciso perceber que quando existe esse compromisso de incidência parlamentar que visa assegurar estabilidade governativa aqui na Madeira e que já tinha tido sucesso no passado, em 2019, embora com outros protagonistas, não na altura com o PAN, quando surge esse acordo, parece-me que é legítimo que o PAN tenha alguns dossiês que quer avaliar. Agora, também parece-me sensato que o próprio PAN tenha a noção que há compromissos anteriores, compromissos anteriores, vergonha. processos anteriores que Política do já estavam a consumado. decorrer, que também tinham que ser avaliados do ponto de vista daquilo que podia implicar para o próprio interesse público. Na avaliação Isto e parece-me acompanhamento. Isto parece-me que é uma posição sensata do PAN. Sensata. E parece-me que vai ao encontro daquilo que os próprios eleitores do PAN esperam do PAN. Que avalie os dossiês. Ninguém pode E que exigir. faça o acompanhamento. Ninguém pode exigir ao PAN que altere todo o passado. Mas nós agora vamos alterar, vamos vir aqui Qual é o dizer argumento que em relação o aos tratos teleférico da não pode gente, avançar Dr. e que há outros dossiês que se tem que alterar porque eram matérias relativamente às quais o PAN tinha posições não coincidentes com a governação na altura. Portanto, obviamente que isso não pode acontecer. O que existe é um compromisso de governação
para 4 anos. Agora, há compromissos anteriores que já estão consumados. 4 dias antes. Independentemente de qual fosse o governo que viesse a seguir, ia ter que assumir, não é? Aliás, eu acho piada que o Sr. Deputado Vítor Freitas disse aqui, nós rasgávamos o contrato. Porque o PS é especialista a romper contratos. Como é que o senhor explica? Independentemente das consequências. Não, o senhor aliás, depois anda o PS a pagar. O senhor deputado. A falta de compromisso do Partido Socialista. Mas deixe-me acabar de falar. Não. Falta de compromisso do Partido Socialista. Que tem a responsabilidade. Mas deixe-me acabar de falar. Devia perguntar ao Presidente do Instituto, por que razão, a 4 dias das eleições assina um contrato desta natureza que compromete a região nas costas dos madeirenses. É por isso que o que revolta, está a subverter as coisas. É assinar esse contrato é uma decorrência normal de um processo anterior que já estava a decorrer. Nas costas dos não madeirenses, assinar esse contrato e não fui em cerimónia pública. Diga-me uma coisa, por que razão não o fizeram publicamente? Assinaram publicamente. Vítor Freitas. Essa assinatura... Nós estamos aqui para assinar este contrato. Vítor Freitas, vamos deixar o Brice também. Com certeza que ele também tem direito à palavra. Exatamente, continuar, porque se falarmos uns em cima dos outros, fica difícil. Eu percebo o vosso nervosismo, mas normalmente temos que abordar as questões como elas são, com factos concretos, verdadeiros, para que as pessoas percebam. Eu não venho aqui dizer que não tenho conhecimento de nada, mas falar sobre tudo. Não. Estamos a falar de coisas, de um procedimento que se encontrava. Levou a essa assinatura do contrato, é uma consequência de um procedimento que estava a decorrer, e parece-me que é absolutamente legítimo que o PAN assine este compromisso, consciente que existiam já contratos anteriores, existiam procedimentos anteriores que teriam de ser respeitados, avaliados. Que os compromissos são para se cumprir, e o PAN o que disse foi nós vamos avaliar. E, portanto, o que o PAN está a fazer agora, mas não é cumprir aquilo que prometeu às pessoas. Está a avaliar. Ainda ontem, a Sra. Deputada Mónica Freitas vem e diz nós estamos a avaliar os documentos. Já disse aqui. Nós estamos a avaliar os documentos. E vou voltar e a Sra. Deputada diz mais. A Sra. Deputada diz mais. A Sra. Deputada diz nós estamos a avaliar porque existem questões ainda que provavelmente vamos tentar, as palavras da Sra. Deputada, mitigar o impacto ambiental. Portanto, eu li as declarações da Sra. Mónica Freitas, falou em questões dos estacionamentos, questões de plantação de algumas árvores. Portanto, há aqui um cuidado em perceber que existem compromissos que têm que ser respeitados, que é uma coisa que a oposição e compatibilizar com e compatibilizar com aquele que é o compromisso do PAN. E o PAN, o Sr. Deputado Vítor Freitas faz aqui uma coisa que é engraçada. O Sr. Deputado Vítor Freitas vem cá e diz eu quero ler aqui o acordo de incidência parlamentar que para o Sr. Deputado estava escondido, mas lá encontrou. Tive que ir ao Lisboa, tive que arranjar em Lisboa, é curioso. E o Sr. Deputado Vítor Freitas vem aqui e diz assim, Sr. Deputado do PAN fez um acordo. Deixa-me falar. As pessoas não gostam disto. As pessoas estão a assistir ao programa da RTP não gostam desta troca de palavras. Já me interrompeu várias vezes. Vítor Freitas, deixa-me acabar de falar. Não veio a tomar mas já agora está no uso da palavra, agradecer que publicasse o acordo do CDS, já que temos o do PAN e ainda não temos o do CDS. E, portanto, só para concluir, que tenho estado aqui sucessivamente a ser interrompido, só para concluir, de facto, o que o Sr. Deputado acabou aqui de ler é o que está no programa do PAN. O PAN foi coerente em incluir no acordo de incidência parlamentar aquilo que estava no programa que apresentou às pessoas. Vamos voltar precisamente... Só para terminar, eu quero dizer... Vítor Freitas, só para terminar... Estar permanentemente a interromper não é bom para ninguém, nem para os que estão aqui, nem para quem está em casa. Um rei, outro interrompe, isto é... Persistência na mentira. Não é mentira, isto é verdade. Mas todos têm tempo e têm a oportunidade de contraporem e de ripostar em relação ao que é dito. A senhora deputada Mónica Freitas disse aqui, e muito bem, há aqui alguma especulação mediática. Eu acho que mais que isso, porque é normal, temos que estar sujeitos a esta sindicância pública, e os políticos estão preparados para isso, mas mais do que isso, que também existe, existe aqui um aproveitamento claro da oposição que definiu uma estratégia que é, vamos criar aqui um foco de instabilidade, que é o que a oposição quer. Um foco de instabilidade política. Então o que é que temos que fazer para alimentar esse foco de instabilidade política? Vamos atacar o PAN. E é o que está a fazer. Agora, esta questão está a ser gerida, como eu referi, com grande compromisso, com grande sensibilidade, por forma a podermos aqui não só acertar posições relativamente ao PAN, mas, acima de tudo, servir o interesse público e respeitar
o nosso património natural. Eu vou dar novamente a palavra à Mónica Freitas, até porque foi, como vimos, particularmente visada sobre esta matéria. Imagino que quer acrescentar alguma coisa em relação àquilo que eu vi. Ainda tenho aqui também mais uma questão para lhe colocar, mas deixaria primeiro uma reação àquilo que eu vi aqui. Eu gostaria, Gil, de declarar que volta e meia voltamos sempre aos mesmos assuntos e há claramente um aproveitamento político aqui, até porque no dia 26 foi feita uma conferência de imprensa onde mais explícito, portanto, tudo o que o Sr. Deputado Vítor Freitas acabou de ler já tinha sido apresentado aos madeirenses e porto-santenses logo no dia 26, que foi o dia da assinatura do acordo de incidência parlamentar. É uma questão de puxar para trás, os vídeos estão na internet, foi público. Aliás, foi filmado por vários canais televisivos, portanto, é só escolher em qual é que quer ouvir aquilo que foi dito, e já na altura eu tinha referido que havia um contrato e que, portanto, em relação ao teleférico do Corral das Freiras, o PAN, infelizmente, não poderia manter a sua posição, mas isso não implicava que não tivesse no acordo explícito esta avaliação e este acompanhamento, que não é mais nem menos, pelo que me parece, aquilo que também o próprio JPP está a fazer, que é avaliar, reunir todos os elementos para tomar uma posição. Portanto, o PAN não está a fazer nada de extraordinário, que não haja outros partidos de oposição que estejam a tentar fazer o mesmo. Outra questão, o acordo de incidência parlamentar está no site do PAN. Não há nada a esconder, não há nada que nós nunca tivéssemos dito. Aliás, eu sempre tive abertura para responder a qualquer questão relativamente ao acordo. Agora, a questão de se os outros partidos concordam ou não com as exigências que foram feitas pelo PAN, isso é óbvio que não vão concordar, porque se calhar gostariam que nós colocássemos medidas que são dos outros partidos ou dos outros programas, mas o acordo foi feito com o PAN e nós temos que ser responsáveis e coerentes com aquilo que é o nosso programa eleitoral e com aquilo que é o nosso eleitorado, que muita gente gosta de falar do nosso eleitorado e do facto de ter muita gente que está desiludida com este acordo, mas a verdade é que não é esse o feedback que nós temos. Há pessoas que não concordam, como é óbvio, estão no legítimo direito de não concordar, mas acho que toda a gente consegue perceber que a política é imprevisível e o PAN nunca na vida poderia adivinhar quais é que seriam os resultados do dia 24 de setembro e que haveria esta abertura para um acordo de incidência parlamentar. Esta questão, o PAN já ontem fez saber que vai tentar novamente ouvir as pessoas do local, do Corral das Freiras. Coerência. Eu coloco-lhe a questão se isto não poderia ser uma matéria que pudesse ser objeto de um referendo local, que é uma figura que também pode existir e podia ser eventualmente utilizada, ou se podemos entender que o resultado das últimas eleições já é uma espécie também de referendo a tudo isto. Eu acho que realmente se as pessoas também... ou seja, há um resultado claro no dia 24 de setembro e isso também diz muito e o PAN não pode ser responsabilizado por esse resultado. O PAN teve legitimidade para fazer um acordo de incidência parlamentar que não perde a nossa identidade, onde foram estabelecidos quais é que eram os nossos limites. A Estrada das Ginjas é um outro dossiê que vai ser a seu tempo falado e, portanto, neste momento estamos com a questão do teleférico do Corral das Freiras e da mesma forma que referiam há pouco, que tiveram só meia dúzia de dias para trabalhar sobre este dossiê, também o PAN só teve meia dúzia de dias para trabalhar sobre este dossiê e o PAN não estava na anterior legislatura, como os partidos aqui representados estavam. Portanto, não se pode exigir ao PAN que chegou agora que faça um trabalho que não foi feito ao longo dos últimos 4 anos e, portanto, este projeto do Corral das Freiras não é de agora e, portanto, não podemos agora culpar o PAN por todos os males que vêm ao mundo e eu acho que isso também é importante aclarar. Até porque o PS, no relatório de consulta pública, não se manifesta contra a construção do teleférico do Corral das Freiras. Nós estivemos a ler os 405 parceiros. Aquilo que o PS tem neste relatório é que considera que deveria de ser feito um estudo mais exaustivo. É a única recomendação, digamos assim, que deixa, mas não se manifesta contra. E, portanto, é exatamente aquilo que o PAN está a fazer neste momento, que é a avaliação que é necessária para realmente perceber qual o impacto aqui a vários níveis e o que é que pode ou não ser feito. E, portanto, relativamente a outros partidos, neste relatório de consulta pública, apenas dos que estão aqui presentes, apenas o PS se tinha manifestado dessa forma e, portanto, nós também reunimos com uma das associações que também deu um parecer negativo e a posição dessa associação neste momento é diferente daquela que tinha no parecer. E isso também ao PAN é indício de que alguma coisa mudou e que há coisas que já estão a ser salvaguardadas e que há forma de dar a volta à situação. Porque se não fosse também não teríamos e dar a volta de outra à situação forma... sem inviabilizar o projeto. Sem inviabilizar o projeto, exatamente. É preciso realmente repensar aqui algumas questões, algumas são mais fáceis, outras são um bocadinho mais complexas, mas é para isso que nós também cá estamos e é esse o trabalho que temos de fazer e o nosso compromisso com o nosso eleitorado e aquilo que sempre dissemos ao longo da campanha é que nós viemos aqui foi para trabalhar, para sermos sérios e, portanto, em lado nenhum deixamos de ser coerentes com aquilo que foi o nosso discurso até agora. Tivemos no Corral das Freiras no dia 13, sim. Aliás, não é
negado para ninguém, até temos vídeo nas nossas redes sociais, portanto, nós não temos problemas nenhuns em assumir o que dissemos ou o que não dissemos. Aliás, acho que até essa questão já tinha sido esclarecida no início. Nós podemos claramente evoluir e mudar de opinião com base nos factos e com base nas circunstâncias atuais, sem ir contra os nossos princípios e garantindo que as nossas causas continuam a ser salvaguardadas, e é isso que o PAN está a fazer. Vítor Freitas, de acordo com aquilo que acabamos de ouvir, parece que... Tudo é possível. Não é isso. Parece que a incoerência existe no Partido Socialista. Quer dizer, que na altura da consulta pública pronunciou-se de uma maneira e o Vítor Freitas vem aqui dizer que rasgava claramente o contrato. Desculpe. Vamos cá ver. Nós fomos o único partido que se pronunciou em relação à consulta. E na fase da consulta, o que é que nós pedimos? Que todos os trabalhos fossem mais exaustivos para termos mais informação. Outra coisa, é uma decisão tomada a 4 dias das eleições. Mas o PS podia se manifestar claramente que isto é um projeto que não interessa e nós, politicamente, achamos que não é interessante para a região. Não foi isso que o PS... A consulta pública é em termos técnicos, não é a questão política. Era em termos técnicos. Claro. E, portanto, foi nessa perspectiva... Mas decorre de uma decisão... Não há obstáculos técnicos, qual é o obstáculo político? A decisão política do PSD... Diga aqui... Desculpa, a decisão política do PSD já estava tomada. Quer fazer o concerto cultural. E, portanto, o Partido Socialista... Não há obstáculo técnico... Está a ver, não é jurídico. O Sr. Deputado quer interromper. O Sr. Deputado dá razão à Câmara de Louros, não parecer técnico, não era coincidente com o político. Bom, mas agora vamos deixar o Vítor Freitas falar. Há uma decisão política de avançar por parte do governo do PSD. E o PSD, neste tem sido coerente. O PSD é que é, vamos avançar. O Partido Socialista o que pediu foi um estudo mais aprofundado, como referiu a senhora deputada. A questão aqui... Mas podia nem se pronunciar, atendendo a que... A maioria dos partidos lavaram as mãos não é e não isso. se pronunciaram. Atendendo a que, por princípio, do ponto de vista político, o PS era contra o projeto. Gil Rosa. Estou a questionar. Quando eu vejo as coisas ir num mau caminho, e deixem num mau caminho sem intervir, não. Pelo menos peço mais elementos e peço que os estudos sejam feitos para que se acautele melhor as coisas. E, portanto, a decisão política do PSD já estava tomada. A única decisão política que não estava tomada era a do PAN. A decisão política também do PAN... estava, o PAN falou disto à data, sim, à data estava tomada dia 13, por isso. Cá agora as máquinas do tempo, no século XXI já temos a máquina do tempo, que é pegar no Google, escrever... declaração do PAN no Curral das Freiras, dia 13 de setembro, e aparece. Ou então, e diretamente à RTP Madeira, que consegue visionar aquilo que é a posição do PAN em relação a esta matéria. Portanto, em relação ao PSD, nós já sabíamos qual era a posição. Em relação ao PAN, também sabíamos. O que há neste momento é uma mudança de posição do PAN. E a estranheza de toda a gente é exatamente em relação a isso. É esta mudança... do PAN em relação a esta matéria, que se pronunciou recentemente, podia não se ter pronunciado, já que não foi à consulta pública, podia ter passado o dia 13 e não ter dado aquela conferência no Curral. Mas o que o PAN disse aos seus eleitores e que votaram em si foi: nós não queremos, somos contra o teleférico do Curral. E o que vemos hoje que dia é? Dia 31 de outubro, afinal estamos aqui num debate. E aquilo que foram as palavras dadas a 13 de setembro, hoje, vê-se que esvaneceram-se no ar e que hoje já não são cumpridas por parte do PAN. E isso é que lamentamos. Mas eu não pergunto qual a posição do PS. É clara e já foi dita aqui. O PS é contra... É rasgar o contrato. O teleférico e indemnizar. Foi essa, na consulta pública não era, mas agora já não é. Sr. Deputado, na consulta pública não. Na consulta pública, Vossas Excelências já tinham tomado a decisão. Ou não tinham tomado a decisão. E estávamos a falar mas o PS também podia tomar a sua decisão nessa altura. Mas nessa altura já não falamos várias vezes. Então o Sr. Deputado está a dar razão à Sra. Deputada Mónica Freitas quando diz que já havia uma decisão anterior. Claro que há uma decisão. O Sr. Deputado para o PS diz assim: ainda podia fazer nada que a decisão estava tomada. E agora o que é que diz que não se pode fazer nada? Eu estava-lhe a dizer que rasgava o acordo. Então o que é que o PAN faz? Eu disse que rasgava o acordo. O Sr. Deputado Vítor Freitas vem aqui, não vale a pena. Não vem falar do teleférico, não vem falar do PS. Vamos continuar a tentar falar. Fica difícil. Ele há pouco dizia, está sempre a interromper. Ele tem o condão também interromper. Não deturpa as coisas. Vamos tentar ter aqui conversas que não se atropelem muito uns com os outros. O que se passou, de facto, é que houve uma inversão. O PSD está a ser coerente, continua com o seu teleférico, como sempre disse. Quem mudou de posição aqui foi o PAN. O Partido Socialista está coerente desde a primeira hora com o que disse.
com o pedido, aliás, o único partido que até participa numa consulta pública, é de estranhar, de facto, outros partidos terem tanto interesse e não participar na consulta pública. Podia assumir uma posição pública JPP claramente ser contra o projeto, politicamente não... JPP tinha de Canárias. Não, mas é engraçado isto, porque eu também gostava de ter um debate sobre os telefertos. Lembram-se do teleferto do Rabassal? Que ia ser construído e que era inamovível e que depois deixou de ser construído. Eu sei que o PSD é a favor do teleferto do Rabassal. Não sei amanhã se não vai meter lá um teleferto. Mas eu pergunto, isto agora é porque era bom que a gente fosse para eleições e que se dissesse, os partidos dissessem, olha, eu quero um teleferto no Corral, eu quero um teleferto que vá até ao... Mas o PSD estava a decorrer. Eu quero um teleferto no Rabassal, ou quero um na Encomiada. No Corral aconteceu. E o PSD ganhou no Corral das Freiras. Não, mas acha que o teleferto é... A vontade do PSD era pública e era clara. E foi legitimada com o voto. Também isso o PAN tem que ter em consideração. Mas Vítor Freitas acha que esta matéria seria nestas um referendo resolvia isto? Estas questões estruturais de toda a região, ou o teleferto do Corral só interessa às pessoas que vivem no Corral. Se é assim, faça-se um referendo e cada um decide. Toda a região, pode ser toda a região. Do Corral, naturalmente. O PSD ganhou em toda a região. Senhor deputado, se for a legitimidade... O programa do PSD ganhou na calheta, porquê que não fizeram o teleferto do Rabassal? Menos em duas freguesias. O deputado é que está a dizer que esta questão ultrapassa o âmbito local. Não, eu estou-lhe a dizer... Claro que ultrapassa o âmbito local. Brício Araújo e Vítor Freitas. Vou dar a palavra agora ao Elvio Sousa. Já acabou de rir o Elvio. Sobre esta matéria. Os argumentos são tão fiáveis que peço desculpa pelo riso. O JPP também se vai pronunciar nas consultas públicas das suas próprias decisões. Também o JPP faz isso, não é? Muito bem. Isso é ridículo, desculpe que lhe dê. Posso continuar? O partido é uma coisa, o governo é outra. A consulta pública é do governo, não é do partido. E, portanto, o PSD bem se pode. À próxima convido eles dois para um programa de 3 horas, tipo Nicolás Maduro. Para a próxima, imaginar o PS na ponta de sol a se pronunciar. Brício Araújo, Vítor Freitas. Agora vamos. Peço a vossa atenção para ouvirmos também o Elvio Sousa sobre esta matéria. Ele já me desfez deste na Assembleia, fui mais para lá. E tenho que o apanhar aqui, daqui uns dias vou para ali para meio, que no meio está a vir tudo. Já vê como voltando aqui, falou-se especulação imediata, estabilidade governativa. Já agradeço ao cidadão residente na República Portuguesa que acabou de me enviar o acordo que era secreto, que levaram 35 dias para divulgá-lo no site. 35 dias. Uma travessia no deserto da opacidade, da falta de transparência. Não sei o que é que tem esse acordo, não tive a oportunidade de ler, gosto de ler aquilo. Ao contrário, visto de cima, visto de baixo, que é para ver as frases todas. Mas há uma que eu reti aqui e que é importante. E penso que aqui o deputado Vítor também vai pôr online, vai fazer um serviço à comunidade e eu sei, para não ficar só para ele, eles gostam de esconder, depois deles até gostam de esconder as coisas. É só pôr o link. Bom, mas aqui é uma vontade irreprimível de esconder 35 dias nos esconderijos da Quinta Vigia. Mas o que é que tem este acordo de tão coisa? Bom, mas eu aqui alerto ao PAN para não se deixar levar pelas negociatas do PSD. Atenção, cuidado com eles, porque podem cavar uma sepultura e para depois se levantar vai ser muito difícil. Eu digo isto porquê? Porque neste acordo está aqui um termo da não viabilização de qualquer iniciativa legislativa no Parlamento que interfira com a oportunidade política. Mas não há oportunidade política, é os interesses destes senhores. Sabe o que é oportunidade e dos negócios destes senhores. Atenção, deixe-me acabar. Não, isso é depois do programa de governo. O que é que vai acontecer ao complemento de pensão dos nossos velhinhos, que é para 100 euros? O PAN vai votar contra? Atenção. O que é que vai acontecer aos agricultores da cana, de açúcar, que recebem 34 cêntimos, uma miséria. Os da banana, 64 cêntimos, trabalham para aquecer. O PAN vai realizar aquela... Bom, e usar um termo agora, eu vou pedir aos deuses que me tragam outro termo para não usar. Mas aquela empresa ruinosa, comer o dinheiro dos agricultores, a GESB, atenção,
O PAN vai continuar a viabilizar um provedor pago a peso de ouro quando há gente com competência na matéria que pode ser paga então, voluntariamente. O PAN vai continuar a deixar 118 mil madeirenses em lista de espera. Eu gosto de animais, atenção, com o fundamentalismo animalesco. Eu gosto muito de animais, mas primeiro está o ser humano. O ser humano bem tratado vai tratar muito melhor os animais e ter capacidade. Atenção, o PAN que tenha atenção à realidade social e económica. Não se deixe levar por este cheque em branco. Eu só li 2 ou 3 artigos. Por isso é que é secreto. Ou era secreto. Mas o Hélio Sousa, quando fala, por exemplo, de questões concretas aí, relacionadas, por exemplo, com a questão da cana-de-açúcar, o preço, com a banana, com outras matérias... Claro, o Governo tem intervenção direta. É o regulador. Exatamente. Mas eventualmente, para pôr à prova o PAN, são questões do Executivo, elas para serem postas à prova... Também estou disposto a esclarecer o PAN. A questão que eu coloco é que o acordo é parlamentar. Supostamente o PAN vai ter influência sobre as questões na parlamentar, não propriamente executiva de todas. O PAN, O que eu pergunto é junto com o PSD, se o JPP... pode causar a ruína ainda mais dos agricultores. É isso que eu estou a chamar a atenção. Quando o agricultor, estou a falar de agricultores, que é os exemplos que me ocorreram, mas há mais casos, e os complementos de pensão que são míseros nesta fase. E pergunto, se o JPP apresentar uma proposta de aumento de complemento de pensão de 100 euros, já vai dar entrada esta semana, o PAN vai votar do lado do PSD ou vai votar do lado do JPP? E é isto que eu estou a questionar, porque passar um cheque em branco a estes senhores, tenham atenção, estou a dar um exemplo de humanismo. O senhor em Santa Cruz vai devolver mais IRS Santa Cruz não é chamada para... Portanto, o colocar-se de cócaras para com estes senhores, deixando o futuro dos nossos cidadãos que mal têm para pagar a renda, que também, graças à política deste PSD-CDS, que agora, e da conjuntura em geral, que agora não há dinheiro sequer para pagar a renda, ou nem sequer há dinheiro para pagar a casa, atenção à realidade do nosso povo. Eu compreendo o interesse pelo bem-estar animal, mas não podemos estar o bem-estar humano secundarizado. E, portanto, tenham atenção, eu corrigia este. Uma noite concluir. Fica um pouco a ideia, Hélio Sousa, que parece que na região está tudo nas mãos do PAN agora. Está tudo na mão de 3 partidos. Está na mão do PAN, do CDS e do PSD. O PAN e também está é um fiel, penso que o PSD queria esconder este acordo, mas era do CDS para não amoarem, e depois estas noivas, umas com as outras, acabam por amoar. Mas, por ciumeira, eu penso que o PSD queria esconder isto não só dos madeirenses, mas também do próprio CDS. E só chamo a atenção para isso, porque eu não gosto de julgar também os outros sem ver o caminho que vai andar para a frente. Estamos quase a Mas eu olhei para aqui nos termos esta linha aqui de passar um cheque em branco. Mas qual é o cheque em branco? Ao PSD. Acabei de dizer, porra, não houve. Não houve. É afundar a qualidade de vida do madeirense e do Porto Santense. Isso vai ser um buraco e vai ser estamos a fechar o programa. Um cheque em branco. Eu queria só deixar aqui algumas notas finais relativamente a estas questões. Em primeiro, acho que é importante, e enquanto mulher tenho que dizer isto, é este regime patriarcal e esta ideia de que por ter uma única mulher cabeça de lista e por ser jovem e por não ter experiência, que está aqui a brincar e que não sabe ao que vem, é um bocadinho reflexo daquela que é a nossa sociedade e do longo caminho que ainda temos para percorrer. Mas daquilo que eu vi aqui, é isso de que depreende? É um bocado patriarcal quando se quer explicar um acordo a quem o assinou. Portanto, acho que isso também é preciso ter em consideração. Outra questão mas há uma coisa que é um facto e é aquilo que nós temos pedido às pessoas, que é avaliem o nosso trabalho ao longo dos próximos 4 anos e depois logo vemos. É verdade que há aqui um voto de solidariedade para com o PSD, mas isso não invalida que o PAN não mantenha a sua posição, as suas ideias e os seus princípios, e até mais, se lerem o acordo, tanto a questão do provedor do animal também está aí assente, que é uma das batalhas
do PAN e haver uma reestruturação da forma como isso é feito e da parte financeira, inclusive. Mas não é isso que diz. Não é isso. Também não está tudo específico, não é? Sim, mas está no nosso programa eleitoral que também dá para ler. Não deixa isso no ar. E esclarecer ainda que há também no acordo a negociação prévia e o diálogo prévio relativamente a essas todas questões. as matérias. Exatamente. Brício Araújo, para fecharmos. Eu quero dizer que o que os partidos de oposição aqui hoje fizeram foi uma tentativa de julgar sumariamente a senhora deputada Mónica Freitas e o PAN quando ainda temos 4 anos pela frente. Portanto, o mínimo que se exige à oposição é que respeite o PAN conciliar, e que não é fale julgar. depois destes 4 anos. A questão do provedor é muito clara. O Sr. Deputado Elvio Sousa vem falar da questão do provedor do animal, que é precisamente uma questão que está incluída no acordo e que está a ser tratada. Portanto, foi claramente precipitado. E o que é que fez o acordo? Tem alguém à frente O que é que fez o acordo? Pronto, e portanto foi claramente precipitado. Sobre a questão que o Sr. Deputado Elvio Sousa levantou da oportunidade política. Claro, a oportunidade política tem que estar assegurada. E como é que se assegura a oportunidade política? Com um programa de governo de 4 anos. Como é que se vai avaliar a oportunidade política? Primeiro tem que estar no programa de governo para não enganar as pessoas, porque o programa de governo é já um reflexo daqueles que foram os compromissos eleitorais. Portanto, temos os compromissos eleitorais que depois dão lugar a um programa de governo, também é claro e transparente, que inclui medidas do PAN, do CDS e do PSD, e, portanto, e depois há uma questão de oportunidade que tem que ser avaliada em 4 anos. O escrutínio será feito Muitas vezes o que a oposição quer, e vai tentar fazer isto com a senhora deputada Mónica Freitas, o que a oposição quer é medidas que estão previstas, por exemplo, para o 3º ano de governação. A oposição vai meter agora na Assembleia, logo no 1º ano, para tentar criar uma instabilidade. Mas isso não vai conseguir. Isso não vai conseguir, porque há estabilidade política e governativa. Freitas, também mais um minuto só, muito rápido. Da minha parte, já conheço o PSD e o CDS e vi-os nos 4 anos a forma de atuar e de chumbar as propostas do Partido Socialista. O Partido Socialista foi o partido que mais propostas apresentou, quer ao longo dos mandatos e incertos em sede de orçamentos. E vai continuar a sê-lo e estamos com esse espírito e, portanto, quando nós apresentarmos propostas em relação às listas de espera para resolver o problema das cirurgias, das consultas dos exames, claro que eu tenho a natural curiosidade de saber qual será a posição do PAN. Em relação à habitação, as propostas que nós já colocamos no sentido de resolver o problema, vamos ver qual é a posição do PAN. Elvio Sousa. E em matéria de baixa de impostos, que já foram chumbadas pelo PSD e pelo CDS, e mesmo em relação à agricultura, em relação à banana, vamos voltar novamente aos atropelos. Em relação às medidas que já pusemos no passado, Elvio Sousa. ao complemento para os idosos, 40 segundos. vamos ver novamente. Fique satisfeito, Sr. Deputado Brício, ser advogado de defesa da senhora deputada. Fique satisfeito. Segundo ponto, o pedido que fez ao representante da República para esclarecer não foi na qualidade de deputado, foi na qualidade de cidadão. Pergunta só se Segundo ponto, o erro do representante levou uma série de interpretações erróneas. E mais, e eu gostaria de dizer o seguinte, o nosso pedido ao representante pessoal institucional foi a entidade pública que tem o documento, ou que tem neste momento, não a entidade privada. É a legitimidade de acesso ao documento, e quem não sabe que se leia a Constituição e a Lei de Bases de acesso, a Lei de Acesso, ou seja, aqui não foi pedido aos partidos, porque o requerimento de um cidadão é feito à entidade pública que o detém. E, mas portanto, não é que não pedisse também aos partidos. Mas é prioritariamente pelo conhecimento. Mas eu pergunto porque é que os partidos levaram 35 dias ao disponibilizar na sala. Só aumentou o fosso e a opacidade. Elvio Sousa, Vítor Freitas, Brício Araújo, Mónica Freitas. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. É o ponto final neste debate. Voltamos na próxima semana. Boa noite. Fique bem.